Bom dia. Nessa manhã eu quero falar um pouquinho sobre incredulidade e a necessidade de nós estarmos confiando na palavra de Deus. Porque na realidade, Satanás já foi vencido por Cristo. Ele não é o nosso problema. Ele nos combate. Mas o que ele combate? Ele combate a palavra de Deus em nós. Então existe em você, existe em mim, existe em cada um de nós uma sutil incredulidade, Jesus disse, que nós não percebemos. E essa sutil incredulidade que me faz cair diante de situações e eu não consigo vencer. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que batalhar diligentemente pela minha fé. Eu quero nessa manhã ler alguns textos para acordar, para que a gente possa repensar muitas coisas do nosso dia a dia. Porque eu acho que o mais importante é nós entendermos a visão panorâmica da palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela é o coração de Deus para nós. Ali Ele colocou o plano perfeito dele para a humanidade. Então na Bíblia você consegue identificar que um dia no Jardim do Éden, Adão fez uma escolha errada, e nós perecemos por isso, no sentido de que nascemos pecadores. Mas nós vemos também no Jardim do Éden que Deus não deixou você e a mim à mercê das coisas, nem do mundo, nem de Satanás. Ele enviou Cristo à Terra. Então, a finalidade da vinda de Cristo a este mundo não é formar uma religião, mas é estabelecer novamente a família de Deus que foi perdida no Jardim do Éden. Quando você começa a entender que a Bíblia tem um começo, meio e fim, que mostra com muita clareza para você que nós já estamos vivendo, a partir do momento que Cristo morreu naquela cruz, os dias finais começou a contagem regressiva para o fim. Então, dia após dia, o mundo está perecendo. Dia após dia as coisas estão piorando no mundo, a morte está operando, a maldade está crescendo cada vez mais no mundo. Você começa a olhar e ver que a palavra de Deus, ela não é mais aceita como antes. Cada dia que passa, existem mais leis combatendo a palavra, existem mais leis combatendo os padrões divinos que Deus estabeleceu para nós. Cada dia que passa, você percebe a dureza do coração do homem. E a Bíblia, quando diz que o amor iria se esfriar, ele não está dizendo que o amor estaria se esfriando lá fora no mundo. Ele está se referindo à igreja. Isso é o mais, talvez aquilo que é mais grave para nós. O amor de Deus começa a se esfriar dentro da igreja. Por que começa a acontecer isso? Porque os valores do mundo começam a entrar dentro da igreja, dentro da nossa família. Então, existe uma responsabilidade muito grande em nós por conhecermos a palavra. Não é fácil você resistir às pessoas, principalmente as pessoas que você quer ter consideração, você quer que elas considerem você. Você quer que elas olhem para você e sintam orgulho de você. Que elas olhem para você e falem, nossa, eu sou amiga de fulana. Olha, essa é minha filha, esse é meu marido, essa é minha esposa. Só que essas pessoas começam a combater a sua fé e começam a te rejeitar. Essa rejeição, se você não se edifica, você não vai suportar. Lembra quando Moisés subiu a montanha, ele demorou um tempo lá. E porque ele demorou, não era tanto tempo, 40 dias. Não era um tempo. Mas ele não voltou. E o que aconteceu? O povo começou a pressionar Arão. Disse, olha, nós queremos servir um Deus, nós queremos uma imagem, nós queremos algo. Moisés não voltou, Moisés nos abandonou. E começou a falar uma porção de coisas. A pressão foi tão grande que Arão cedeu. Então, como que eu não vou ceder diante da pressão do mundo? Se eu compreender que aquele que está em mim é maior.
quando eu começar a entender que a jornada nessa terra é uma jornada muito pessoal, individual. Eu não posso andar eu e minha mãe e Deus. É eu e Deus e mais ninguém. Não dá para andar eu e meu marido, eu e a minha esposa. É um caminhar pessoal, é um caminhar individual. Mas a edificação que você tem, e a edificação que eu tenho, isso ajuda as pessoas, isso ajuda a sua casa. Porque você começa a compreender o poder da tua oração. Você começa a não olhar mais as tuas fraquezas. Você passa a olhar o fortalecimento que está em Deus. Então, porque Deus é minha força, eu consigo saltar essa muralha. Porque Deus é minha força, existe uma mesa para mim, sim, no meio do deserto. Porque Deus é minha força, existe sim um caminho para mim no meio da tempestade. Você tira os olhos daquela situação, não importa qual seja. Mas para eu fazer isso, é fácil eu estar falando nessa manhã para você. Mas na hora do vamos ver, na hora que chega a situação, a circunstância, eu tenho que estar fortalecida. Eu não posso esperar chegar o dia mau. Eu preciso ter a consciência de que hoje é o melhor dia para que eu me edifique. Hoje é o melhor dia para eu tirar um tempo com meu Pai Celestial. Hoje é o meu melhor tempo. É o tempo do hoje, do agora. Por quê? Porque o amanhã não me pertence. Ontem passou, não dá para eu voltar, não dá para eu mudar ontem. O que eu posso mudar? Eu posso mudar hoje? Hoje eu posso mudar. Esse tempo, hoje, é um tempo eterno, não vai ter outro como esse. Eu posso estar aqui, domingo que vem estarei aqui, se Deus quiser. Mas o tempo que eu estiver domingo que vem não é igual ao de hoje. O de hoje é hoje. Não vai voltar. Você não consegue trazê-lo de volta. É por isso que cada dia são dias importantes de boas escolhas. Então eu tenho que escolher hoje confiar em Deus. Eu tenho que entender que a palavra dele é a verdade para mim. Eu não posso resistir à palavra. Eu não devo combater a palavra. Eu tenho que abraçar a palavra. Não importa o outro, se o outro está praticando ou não, não é meu problema. O seu problema é você praticar para você a palavra. É você entender que a sua oração muda a tua geração. Os seus descendentes serão abençoados pela tua oração, pela tua vida de santidade. Sem santificação ninguém verá o Senhor. É por isso que cada dia que passa, você tem que se apartar mais do mundo, dos pensamentos do mundo, das coisas do mundo. Você tem que se firmar mais na santificação da verdade na sua vida. Você não tem que escolher pelo outro, você escolhe por você. Eu escolho hoje orar. Ah, mas o pastor não quer orar. Problema do pastor, eu vou orar. Hoje eu vou orar. Ah, o meu pastor falou que ele não jejua. Problema do pastor, eu vou jejuar. Você não deve comparar a sua vida com ninguém, com a vida do outro. Não é saudável para você. Ah, eu oro 10 minutos em línguas. Ótimo, continue orando. Ah, mas fulano falou que ora 10 horas. Problema de fulano. Você ora o seu tempo. Você busca, você dá um passo a mais do que você fazia antes. Não se compare com ninguém, porque você é exclusivo, você é único para Deus. É que nem um casamento, não dá para você imitar o casamento do outro. O outro é o outro, tem uma personalidade, tem um jeito, uma educação. Você é outra pessoa, não dá para fazer cola. Não existe fórmula. Existe relacionamento. Então, nessa manhã, vamos começar a pensar que o dia de agora, esse momento aqui, é um momento bom para nós. É um momento que nós vamos meditar um pouco na palavra, vamos ler a palavra, deixar a palavra entrar no nosso coração e vamos buscar ter um entendimento maior. Vamos aceitar a palavra no nosso coração. Não importa o que seja, Deus te ama.
Nessa manhã, Deus não está contra você. Deus não é o bandido da história, Ele é o mocinho da história. Ele te ama. Comece a pensar, Deus me ama. Deus é a minha força. Deus não pensa mal de mim. Deus tem pensamentos bons a meu respeito. Então, a maior dificuldade que nós temos não é ouvir a palavra. Todo mundo nessa manhã está ouvindo a palavra. As pessoas que estão comigo pela internet estão ouvindo a palavra. Qual é a dificuldade? É o segundo passo, é praticar a palavra. Aí está a dificuldade. Em praticar, em colocar em prática a palavra. Marcena está de volta, aleluia, glória a Deus. E eu deixei com ela escrituras em relação à cura, em relação também à prosperidade. Não são minhas a escolha dessas escrituras. É do pastor Bronque, eu achei muito interessante os versículos que ele coloca para você tomar ciência do que a Bíblia diz a respeito de cura para você. Então, você enfrenta uma enfermidade, é bom você saber versículos da palavra que vão te dar uma base firme para você declarar, não, Deus disse que eu posso andar curada. Eu li 10 versículos que falam que Deus quer me curar. Aquilo enche seu coração. Da mesma maneira, deixamos também uma escritura sobre vida financeira, sobre prosperidade. Porque às vezes você se vê pobre, você se enxerga miserável, você se enxerga sem dinheiro. Mas Deus diz que você foi feito rico nele. Então tem um pensamento atravessado que está impedindo você de entender que existe planos e propósitos em todas as áreas da nossa vida, em Deus, e planos bons. Você não é pobre, você foi feito rico nele. Então você não tem que ter medo do amanhã, medo da falta. Na realidade, as escrituras é para te ajudar a não ter medo do futuro, nem medo da falta. Você começar a entender que tudo que você tem vem dele. Não é na força do teu braço. Aí começa a guerra entre a sua carne e realmente aquilo que a palavra de Deus diz. Existem também planos que você também, como eu, você também deve ser um investidor no reino do seu Pai Celestial. Para você deve ser uma honra ser um investidor. Não importa a quantia, importa realmente o que você tem estabelecido no seu coração. Qual é a tua conversa com Deus? Porque você não é pobre, você foi feito rico nele. Então, a mente tem que ser transformada. Você tem que começar a entender que existe um crescimento sadio para você. Como congregar é importante. Não é só congregar, é congregar e ter um relacionamento de intimidade com teu Pai Celestial. Por isso que Deus compara com casamento. Eu casei, então eu não saio mais de casa, minha vida acabou. Só vou ficar lá, não vou me relacionar com mais ninguém. Casei. Não existe isso. Você casou, você anda no mundo e você é um homem casado, uma mulher casada. E você se relaciona lá fora, no seu trabalho. Mas você se relaciona no seu trabalho na posição que você tem hoje, de mulher casada. Essa conversa nessa repartição pública não é para mim que sou uma mulher casada. Esse tipo de assunto não é mais para mim. Eu vou me apartar dessa conversa porque eu sou uma mulher casada. Eu sou um homem casado, não convém para mim ficar nessa roda de fala mundana. Eu sou um homem santo e casado. Eu me aparto. É assim que você procede. Hoje você nasceu de novo. Então você se relaciona com teus irmãos como família em um lugar. Mas você tem que ter um momento de intimidade com teu Pai Celestial para aprender com Ele como se relacionar tanto em congregação
quanto quando eu estiver lá fora no mundo, com pessoas que não pensam como eu penso. Não convém que você fique debatendo a palavra de Deus com pessoas que não te perguntaram nada. Você tem que ter discernimento de quando você vai falar e quando você não vai falar. Eu já caí em muitas ciladas desse tipo, mas eu aprendi. Então, quando alguém, se eu estou num lugar e vem alguém que lança uma conversa polêmica e a pessoa pergunta a minha opinião, ela faz de propósito para começar uma guerra ali, eu digo, olha, depois você me procura, a gente conversa, pega a sua Bíblia e vai comigo lá. A gente fala, eu te respondo, em particular. E a gente conversa. Porque eu não quero trazer transtorno aonde eu estou. Você tem que ter sabedoria de Deus. Porque nós somos uma carta lida. Eu não tenho que ter só um anel no dedo para dizer que eu sou casada. O meu comportamento mostra para o outro, eu sou casada. Essa conversa não convém para mim, para aí. Assim você como homem. Assim você dá um bom testemunho. Eu não tenho que falar o tempo todo, sou casada. Não, o meu comportamento diz, ela é uma mulher casada. O meu comportamento diz, ele é um homem casado. E as pessoas vão querer ser como você é, como casada e como casado. É assim que você anda no mundo, sendo luz e sal da terra. Assim somos nós. Então, comece nessa manhã, vamos ler algo na palavra que vai nos ajudar a entender que existe uma autoridade em nós, que não foi dada por homens. Deus nos deu uma autoridade de filhos e filhas. Tudo é muito pessoal. Eu quero que você entenda nessa manhã que tudo é muito pessoal. Não tem nada a ver com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, com o seu marido. É um caminhar constante, é um caminhar individual, é um caminhar de crescimento, é um caminhar de bênção. Nós não somos uma religião, nós somos família de Deus. Família. Nós temos um Pai Celestial que nos ama, que cuida de nós. Então vamos orar nessa manhã, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, porque Ele é um Deus bom para nós, Ele é Deus bom. Nessa manhã eu quero que você comece a pensar na bondade de Deus que te cerca, nessa bondade dEle. Ele é um Deus bom para nós, Ele te ama, e Ele provou que ama naquela cruz. Então, inclina teu coração, não liga para quem está do teu lado, e comece a dizer para Deus que Ele é tudo para você, que você o ama, que Ele é tua vida, que Ele é tudo para você. Deus não é contra você, não tenha medo. Pai, nessa manhã te louvamos. Tu és tudo para nós. Tu és a nossa força, Tu és a nossa vida. Tu és o nosso bem maior. Nós te amamos, Pai. Tu és extraordinário, Tu és um Deus incrível. Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Senhor que remove montes e montanhas diante de nós, porque cremos, porque cremos. Tudo é possível àquele que crê. Nessa manhã, Pai, muito obrigada, porque a enfermidade não pode permanecer no nosso meio. Doenças, enfermidades são ilegais no nosso corpo. Nessa manhã nós dizemos, toda enfermidade caia de nós. Todo ataque de enfermidade contra nós cessa nessa manhã, no poder do nome de Jesus. Todo ataque, toda influência demoníaca, maligna, cessa contra nós nessa manhã. Em nome de Jesus, toda a operação das trevas neste lugar seja neutralizada nessa manhã, em nome de Jesus. Somente a Tua presença, Pai, ocupa este lugar. Somente a Tua glória enche esse lugar, a Tua glória enche esse lugar. A Tua presença é doce. Obrigada pelo Teu Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Obrigada pela manifestação do Teu poder no nosso meio.
Muito obrigada pela manifestação do teu poder no nosso meio, nessa manhã, Senhor. Tu és bom para nós, tu és o Senhor que abre caminhos diante de nós. Obrigada, Pai, porque o Senhor coloca uma mesa para nós diante dos nossos adversários nesta manhã. O Senhor unge a nossa cabeça com teu óleo, nosso cálice transborda. O Senhor caminha conosco pelos pastos verdejantes nesta manhã. O Senhor caminha conosco para as águas doces e tranquilas como mel nessa manhã. Mesmo que estejamos passando pelo vale da sombra da morte, não temos medo. A tua bondade está conosco, a tua misericórdia nos cerca de todos os lados. Pai, obrigada pelos nossos olhos nessa manhã iluminados. Obrigada, Pai, pelos nossos celeiros que transbordam nessa manhã. O nosso coração é generoso, o nosso coração é generoso, o nosso coração é generoso. Muito obrigada, Pai, de nada temos falta, de nada temos falta. Muito obrigada, Pai, é honra para nós chamá-lo de Pai, é honra para nós. Obrigada pelos ajustes que o Senhor faz no nosso coração nessa manhã. Muito obrigada, Pai, o Senhor não é contra nós, o Senhor é por nós. A tua glória se manifesta aqui nessa manhã. A tua glória, Pai, é maravilhosa. O Senhor é poderoso demais, o Senhor é glorioso demais, o Senhor é um Deus incrível. Nada é impossível a ti. Obrigada pela tua palavra nessa manhã revelada ao nosso coração. Não vamos sair daqui do mesmo jeito. A tua palavra nos levanta. A tua palavra nos faz andar sobre as águas, Pai. A tua palavra é força para nós nessa manhã, no poder de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Vamos pegar um Salmo 81 nessa manhã. Vamos começar com o Salmo 81. Aleluia. A partir do versículo 8. Aleluia. Deus é bom para nós. Salmo 81, a partir do versículo 8. Aqui o salmista está se referindo como nós devemos ouvir a voz de Deus, como devemos atentar para as instruções de Deus. Tudo que Deus fala para mim, para você, na palavra dele, é bênção. É uma palavra viva, é a verdade libertadora. Confiar na palavra, colocá-la em prática, é bênção para você. E não tem nada a ver com ninguém, é você e a palavra. Você escolhe abençoar. Ah, mas o meu marido me xinga toda. Você escolhe abençoá-lo. Você escolhe ter fala doce. Ah, minha esposa, ela faz isso e aquilo. Você escolhe ser o marido de mãos santas. Não tem nada a ver com a escolha do outro. Você escolhe ser uma mãe segundo o coração de Deus. Ah, mas o meu filho, você escolhe ser a mãe segundo o coração de Deus. Você escolhe ser o filho segundo o coração de Deus. Ah, mas o meu pai, você escolhe. Não tem nada a ver com o outro, é a tua escolha. E Deus vai te abençoar pela tua escolha. Porque é a palavra dele agindo a teu favor. Salmo 81, versículo 8. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio. Nem te prostes ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. A Bíblia diz que Deus é o nosso maravilhoso conselheiro. Jesus é chamado maravilhoso conselheiro. Então deixa ele ser o seu conselheiro. Não existe conselheiro melhor do que ele. Não ouça conselhos de quem não conhece a palavra de Deus.
Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. De pronto. Se você me ouvir, Rita, de pronto eu vou te atender. Se você andar nos meus caminhos, se o seu coração estiver junto com o meu, de pronto a sua oração será respondida. Não é maravilhoso isso? Pega Provérbios 28, vai um pouquinho para frente. Versículo 9. Olha o que está escrito aqui. Deus estava dizendo lá no Salmo 81, se você me ouvir, Rita, e colocar em prática a minha palavra, de pronto eu vou te atender. A hora que você pensar e orar, a resposta chega para você. Lembra quando Daniel orou? Daniel, os anjos chegaram, o anjo chegou e disse, Daniel, no dia que você dobrou os teus joelhos e orou teu pai, imediatamente eu fui enviado. Mas houve uma resistência das regiões celestiais. Por 21 dias, o príncipe das trevas me resistiu. Mas Deus mandou socorro e eu passei e trouxe a resposta. Significa que você ora e você persevera na tua oração. Você continua, porque a palavra de Deus não volta vazia. Você continua. Independente do que você está vendo, você continua crendo, você continua orando, você continua declarando para você que Deus é real na palavra dele, que a promessa dele se cumprirá na sua vida. Provérbios 28, 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Porque ele não quer ouvir a instrução. Ele quer fazer do jeito dele. Quem fez do jeito dele? Caim. Vamos para Gênesis. O primeiro livro da Bíblia. É fácil. Primeiro livro. Começo da Bíblia. Isso aí todo mundo vai achar. Abre a Bíblia, capítulo 4. Não tem erro. Gênesis e Apocalipse são os dois livros mais fáceis de você encontrar. Gênesis é o começo e Apocalipse é o último. Gênesis capítulo 4, versículo 13. Vou ler do 3 ao 7. Aqui tem um exemplo prático disso. Um ouviu a instrução e obedeceu, que foi Abel. E Deus aceitou a oferta dele. Ele estava ok com Deus. Mas Caim formou uma religião para si mesmo. O coração dele era religioso. Ele não quis seguir a instrução de Deus. Ele quis fazer do jeito dele, e Deus tinha que aceitar do jeito dele, porque ele estava fazendo, eu também estou fazendo o meu melhor. Só que Deus não quer o seu melhor, Ele quer o melhor dele em você. Ele não quer as suas ideias, Ele quer que você aceite as ideias dele, os pensamentos dele. Porque isso significa ser humilde, não orgulhoso, não soberbo. Porque Deus despede o soberbo de mãos vazias. Por que Deus despede ele de mãos vazias? Sem receber o que ele veio pedir. Porque ele é soberbo, porque ele não quer ouvir de Deus. Ele quer falar o que está no coração dele para Deus aprovar. Deus, meu plano é esse, ó. Ó, nem adianta Deus, se eu não casar com o Pedro, não caso com mais ninguém, o senhor que sabe. É você que não sabe. Que ele está te livrando do Pedro. Você tem que começar a entender que ele é seu pai. Que não é do seu jeito. Confia no seu pai, é do jeito dele. O jeito dele é perfeito. Pode parecer mais demorado, mas é o perfeito. Olha Gênesis 4, 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então a ira faz o seu rosto cair.
aquele rosto fechado, endurecido. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você que domina o pecado, que jaz à tua porta. Por quê? Porque Jesus já venceu por você o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Pecamos se quisermos. Você pode andar em um caminho santo, livre. Deus, Ele te dá força para isso. Pega o Salmo 75. Vamos voltar um pouquinho para os Salmos. Salmos também é bem no metade da Bíblia. Fácil de achar. Metade da Bíblia é Salmos. Salmo 75. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 7. Salmo 75, versículo 1. Aleluia. Porque Ele vive. Oh, glória. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Se declara as maravilhas de Deus, não os feitos de Satanás. Comece a pensar sobre isso. O que você mais declara? As maravilhas de Deus ou os feitos de Satanás? Pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores. Ainda assim, eu firmarei as suas colunas. Mesmo quando eu sou infiel, Deus permanece fiel. Digo aos soberbos: não sejais arrogantes, e aos ímpios: não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, contra a palavra, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Mas o outro é abatido pelo seu próprio coração impenitente. Deus quis abater Caim? Não, foi o coração soberbo dele. Deus disse a ele: olha, Caim, pecado está ali, você tem que resistir a ele. Não seja rebelde, seja obediente. Aceite que a oferta não são os frutos da terra, é o derramar do sangue do Cordeiro. Aceite que esse é o caminho de volta para casa. O caminho você não pode construir, Caim. Eu já construí. O caminho é Cristo, é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Não adianta você ser bonzinho na tua força, Caim. É a minha bondade, é a minha misericórdia. Por isso que não são todos os caminhos que levam a Deus. Só existe um caminho de volta para casa. E esse caminho é Cristo. Olha o Salmo 77, pega o 77, pega o versículo 11. Olha o salmista: eu tenho que trazer à memória as maravilhas do meu Pai. Por que eu tenho que trazer memórias maravilhas? Para que haja mais confiança na palavra. Eu tenho que encher meu coração de confiança em Deus. Não a confiança na força do meu braço, na minha inteligência. A minha confiança na herança que eu vou receber, naturalmente falando. No dinheiro que o meu patrão prometeu para mim. Mas e se a empresa falir? Se meu patrão morrer? Deus nunca morre. Ele é eterno. Ele nunca muda de ideia. Ele cumpre a palavra. Ele não vai te largar na mão. Ele não é homem para mentir. Nem filho do homem para se arrepender. Se ele falou, ele vai cumprir. Comece a pensar sobre isso. Salmo 77, versículo 11. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas as tuas obras. Eu fico pensando, o Senhor criou tudo que eu vejo.
O Senhor é incrível. E cogito dos teus prodígios. Fico cogitando, pensando, nossa, Ele criou o universo. E Ele é meu Pai. Então, quantas coisas Ele quer me contar. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que operas maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Oh, aleluia! Olha o Salmo 78, versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, e que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Aí está um grande problema que enfrentamos hoje. É você que ensina teu filho o caminho. Não é a igreja. É você. Você aponta o caminho para teu filho. Você vive o evangelho diante do teu filho. Você tem um comportamento tal. E você conta para ele, por meio da sua fé, da sua vida, o quão grande é Deus na sua vida. Para que você ensine a sua geração. Para que essa geração que você ensinou esteja ensinando a outra geração. E hoje nós nos vemos isso. Os pais não ensinam os filhos os verdadeiros princípios da palavra. Ensinam valores do mundo. Por incrível que pareça, os pais cristãos entregam os seus filhos para que outros ensinem, quando eles deveriam ensinar. Eles ensinam no dia a dia. Eles treinam a geração deles. Porque quando eles partirem para a eternidade, a geração que ficou treinada por eles seja melhor do que eles. A nossa geração tem que ser melhor do que a geração de Paulo. Esse é o princípio de Deus. E nós ensinamos. Como que você ensina para o seu filho que trabalho é algo digno? Trabalhando. Como que você ensina valores para ele? Fazendo. Se ele nunca olha para você, nunca vê você tratando bem a mãe dele, você está ensinando para ele na prática que quando ele se casar é desse jeito que ele vai tratar a esposa dele também, do jeito que você trata a sua esposa. Se você grita, ele aprende a gritar. Se você bate, ele aprende a bater. Se você mente, ele aprende a mentir. Se você chega bêbado em casa, ele aprende a chegar bêbado em casa. Se você vai nas festas, diante dele bebe todas e faz a família ser humilhada, é isso que você ensina a ele. Olha, quando você for adulto, é assim que funciona. Aquela coisa de domingo para a igreja, aquilo faz parte do contexto. Porque um homem de bem tem que ter uma religião. Não é religião, é família. É princípio diferente, é família. Nós temos que começar a pensar no que nós estamos projetando na nossa geração. O que você está ensinando? Porque não é aquilo que você fala, é aquilo que você é. Comece a pensar sobre isso. Você deixa as coisas de Deus por qualquer coisa? Ou você mostra para ele a importância de você congregar, a importância de você ter valores, princípios? É fazendo isso. Olha o versículo 5 do Salmo 78. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos.
e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e fê-los seguir, aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia como a nuvem, durante a noite com um clarão de fogo. No deserto, fendeu rochas e lhes deu a beber, abundantemente como de abismos. Da pedra, fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim, prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Essa manhã você acha que Deus não pode resolver o seu problema? Você acha que Deus não pode fazer para você o que ninguém poderia? Ele pode te curar. Porque Ele já fez isso. Já foi feito. A cura já foi dada a você. A bondade, a prosperidade já foi lhe dado. A paz Ele já te deu. É sua. Você tem que aprender a andar nessa paz. Você não é mendigo no reino. Você é filho no reino. É diferente. Você tem uma herança dele para você. Você é cordeiro com Cristo. Significa que tudo que é de Jesus também é teu. É para você. Você não é mendigo no reino, você é filho no reino. Ele fala assim: com efeito feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Não deixe a incredulidade separar do Deus vivo. Está lá em Hebreus. Não permita que a incredulidade te aparte do Deus vivo. Pega Josué. Josué é o 6º livro da Bíblia, é bem fácil. Vai para os... Conta, Gênesis 1, você vai indo, 6º livro. Depois de Deuteronômio, você vai encontrar Josué. Deuteronômio é o 5º livro. Olha a oração de Josué, um homem de carne, de emoções como eu e você. Só que tinha um detalhe: Josué não podia ser chamado filho de Deus, porque Jesus não havia chegado ainda a este mundo, vindo a este mundo. Josué acreditava no futuro, que um dia o Cordeiro viria. Você está numa situação melhor do que de Josué, nós estamos numa situação melhor do que de Josué. Porque hoje nós temos a pessoa do Espírito Santo habitando dentro de nós, orando por nós. O Espírito Santo, ele ora por mim. Todo aquele que nasceu de novo pode falar em outras línguas. Porque crê em Jesus. Quem pode orar no Espírito Santo? Quem nasceu de novo, quem crê em Jesus, é para você, é de graça. Aquele que crê em Jesus, expulsa demônios, fala em outras línguas. É para você. Tudo isso é por fé. Por isso que é pessoal. Josué capítulo 10, versículo 12. Quando Josué orou e o sol e a lua ficaram parados por quase um dia. Pensa. A oração de Josué confiava em Deus. Deus falou: Josué, vou ser com você, serei com você o tempo todo, confia em mim. Não se aparte do teu coração a minha palavra, Josué. Como eu fui com Moisés, serei com você.
Medita na minha palavra. Medita nela. Não tenha medo. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, Josué. Fique firme na minha palavra. Eu sou com você. Eu serei com você. E Josué nunca perdeu uma batalha. Você lê o livro de Josué, você vai perceber que Josué sempre venceu. Porque Deus era com ele, ele meditava, ele meditava. O que o salmista, nós começamos nessa manhã lendo o Salmo 81, e Deus dizendo, Rita, Marciana, Fran, ouça os meus conselhos. Medita no que eu falo. Me obedeçam. Se você me obedecer, se você meditar, se você confiar naquilo que eu estou falando para você, você vai vencer. Traga à sua memória os meus feitos, aquilo que eu fiz na antiguidade, porque eu sou o mesmo ontem, hoje e serei para sempre, eternamente. Eu não mudo de ideia, eu sou imutável. Encha seu coração com a minha palavra, comece a pensar na minha palavra, traga à memória a minha palavra, para que quando você falar, vai falar a minha palavra, naturalmente, sem nenhum esforço. Vai fluir do seu coração. Então Josué, versículo 12 de Josué 10. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Deus atendeu a oração de Josué, porque Josué precisava daquele dia mais tempo para vencer o inimigo. Ele era um homem, ele veio como você veio, só que hoje nós nascemos de novo. Josué não era nascido de Deus naquela época, nós somos nascidos de Deus. Pega isso lá em Tiago, vamos para Tiago. Tiago é quase perto de Apocalipse, então quase no fim da Bíblia. Tiago capítulo 5, aleluia. Versículo 17. Glória a Jesus. Eu quero que você encha seu coração de fé nessa palavra, confia nessa palavra. Traga à memória que Deus te ama, que Jesus já venceu Satanás naquela cruz, venceu as enfermidades, venceu a pobreza, a miséria. Tudo o que você precisa é ter perseverança e se encher, combater a incredulidade do teu coração. Deus não mente. Tudo é muito simples. Por que eu vou fazer uma campanha de oração para Deus me dar algo que Ele já me deu? Tem sentido? Pensa um pouco nessa manhã. Por que eu vou fazer uma promessa para Deus me dar algo que Ele já me deu? Não tem sentido. Já foi feito. Você fazendo ou não promessa, fazendo ou não fazendo campanha, já foi te dado. E detalhe, de graça, sem sacrifício. Não da tua parte, o sacrifício foi da parte dele, para você. Tem muitas coisas que a religião ensina ao homem, que não procede do coração de Deus. Você não tem que fazer mais nada. Tudo já foi feito em Cristo. Tudo. Gratuitamente. Então, qual é a sua luta, sua batalha? Se existe uma batalha, é pela tua fé. Você batalha diligentemente pela tua fé.
Só isso. Porque é a sua fé que vence o mundo. Então, qual é a sua batalha? É pela tua fé. Você não batalha contra Satanás, porque ele já foi vencido, a batalha Cristo já venceu por você. Satanás não é o teu problema, o teu problema é você. O meu problema sou eu. Eu tenho que me livrar dessa incredulidade, que me aparta, que me separa do meu Pai. Porque Ele já fez tudo por mim, eu tenho que crer nisso. Então eu tenho que batalhar diligentemente para que essa fé seja mais e mais edificada. Só tem um jeito, orando no Espírito Santo, lendo a palavra, meditando nela. Jejuando, é o jejum que quebra a incredulidade. Eu não vou jejuar para o meu filho sair das drogas. Eu vou jejuar para que eu creia que em Cristo o meu filho já foi salvo, que tudo já foi feito. Essa incredulidade não me deixa crer que meu filho tem promessa, que o meu filho é guardado. Eu tenho que arrebentar com essa incredulidade em mim, então eu vou jejuar. Essa é a verdade. Aqueles testemunhos lindos que você ouve daquela mãe chorando, que jejuou, eu jejuei, e Deus ouviu, por causa do meu jejum, meu filho se libertou das drogas. Não. Você jejuou porque você jejuou, aquela incredulidade que estava te impedindo de crer que Deus salvava teu filho foi quebrada. Essa é a verdade. É simples o Evangelho. É bolo de laranja, né, Fran? O Evangelho é bolo de laranja, é simples. Não precisa ter muita coisa em cima, muito enfeite. Não tenta enfeitar que não funciona. Enfeite, Deus um dia vai queimar e vai virar tudo fogo. É por isso que você tem que entender que a fé é simples. Você tem que alimentar a tua fé na simplicidade do teu quarto. Se fortalecer, se edificar, entender o teu chamado, entender o que Deus quer de você. Ele responde, eu quero que você ande comigo em simplicidade, mansamente, humildemente, em obediência. Só isso. Mais nada. Eu não quero o teu dinheiro porque o teu dinheiro fui eu que te dei, é meu. É diferente. Comece a pensar. Olha só, versículo 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Olha só, ele orou, e choveu. Ele orou e parou de chover. Comece a ter esse tipo de intimidade, vamos crer nas nossas orações. Eu termino com uma fala de Jesus, lá em João 11. Evangelho de João, vamos para o Evangelho de João. Aleluia. Eu termino nessa manhã o Evangelho de João. Capítulo 11, versículo 39. Quando Jesus foi ter com Lázaro, e Lázaro havia morrido. E 4 dias depois ele chegou. E Lázaro já tinha sido enterrado. E olha só o que falou Jesus aqui, quando viu toda aquela cena. João 11, 39. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Nessa manhã, vamos tirar a pedra da incredulidade do nosso coração. De que jeito? Só falando? Não, tem que ter um comportamento. Qual é o comportamento? Ore no Espírito Santo, leia a palavra, jejua. Comece a ter práticas de fé.
para você. Comece a investir no teu relacionamento com Jesus. Casa e não invista no teu relacionamento para você ver se o seu casamento vai durar. Só casa. Mas não invista nada no teu relacionamento conjugal para ver se vai durar o casamento. Não vai durar. Porque você é egoísta o tempo todo no teu relacionamento. Você só pensa em você. Não pensa no outro. Você não entende que você se tornou uma só carne. Você não entende. Você se torna uma só carne quando te interessa. Ser uma só carne que dói em um, dói no outro. Ninguém sai por aí se mordendo, se estapeando, só se for louco. Se roubando. Ninguém rouba a si mesmo, ninguém bate em si mesmo, ninguém fica se mordendo, se devorando. Por isso que casamento, quando Deus fala, é ser uma só carne, para você entender que se tornou unidade. Você coopera com o outro para que tudo saia bem. Tem dia que você vai acordar num dia mal e ele vai ter que ter paciência. Tem dia que ele vai acordar num dia mal e você vai ter que ter paciência. Hoje não é um dia muito bom para eu falar desse assunto. Sabedoria. E aí, olha só, Jesus disse, tira a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Deus sempre vai te ouvir. Mas quando Deus vai me ouvir? Se você ouvir a instrução dele, atentar para a fala dele. Se você tiver um coração com ele, o meu coração tem que ser um coração com Deus. Você é uma só carne com a tua mulher, com teu marido, mas você é um só espírito com Cristo. É diferente, é acima, é maior. Nós andamos com o nosso Pai Celestial, em fé, ouvindo a instrução do Espírito Santo. Você coopera com o Espírito Santo para que o plano seja real na sua vida. E como que você coopera com o Espírito Santo? Uma maneira de você cooperar com ele é orando no Espírito Santo. É orando em línguas. Você está cooperando. Como você coopera com o Espírito Santo? Quando você está esperando na palavra, colocando em prática essa palavra, se aquietando na palavra. Não importa o tempo, lembra, Deus não tem relógio? Ele vive na eternidade, lá não tem relógio. Deus não fica toda hora olhando o relógio. Como você fica? Ele é eterno. Então pode parecer demorado, mas não está demorado. Pode parecer tardio, mas ele nunca tarda. Comece a pensar no poder de Deus. Comece a se aquietar nele. Comece a passar mais tempo com ele. Oh, aleluia! Então, nessa manhã, vamos deixar a Marciana terminar a reunião. Aleluia! E ela tomou um susto. E a Fran falou, glória a Deus, não sou eu. Que é isso, Fran? Aleluia! Deus é bom, Deus é justo e fiel. Só para a gente matar a saudade de ouvir Marciana terminar a reunião orando, o jeito que ela achar melhor do coração dela. Aleluia! Nosso Deus nunca chega atrasado. Amém? Quero agradecer as orações de vocês para comigo, para com a minha casa. Obrigada a todos pelo amor de vocês que nos acolheu. E
quero dizer que nunca estamos no prejuízo. Foi essa palavra que o nosso Pai deu a Amarilis, está consolando o coração dela, consola o meu. Nós nunca estamos no prejuízo, estamos sempre no lucro, porque nós temos a Cristo. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. O nosso Pai está no céu, o nome dele está escrito no livro da vida, e todos nós, assim como muitos outros irmãos aqui, o ente querido, o seu amigo, o seu irmão, o seu pai, foi na frente e está lá nos aguardando. E todos nós estaremos juntos um dia. Aleluia! Vamos ficar de pé e agradecer a Deus, trazer sempre à memória, como Rita falou aqui, aquilo que nos traz esperança. Amém? O nosso Deus é bom e fiel, está conosco o tempo todo, não importa a circunstância, não importa as nossas emoções, o que importa é a palavra de Deus, que é eterna, é a verdade para a nossa vida e é nela que nos apegamos, em amor. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, o tempo todo o Senhor é bom. Obrigada, Jesus, por essa manhã linda, por essa manhã maravilhosa, Pai, que o Senhor nos deu. Obrigada, Pai, por tua palavra que nos consola, tua palavra, Pai, que é a verdade, a tua palavra que é a nossa vida. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Te adoramos, Senhor. Te adoramos na beleza da tua santidade. Te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade. Obrigada, Pai, pelos olhos do nosso coração iluminado. Obrigada, Pai, por essa palavra ministrada essa manhã. Que o Senhor escreva na tábua do nosso coração, Pai, que nos apegamos em amor à tua palavra. Que ela é vida para os nossos ossos. Ela é saúde para o nosso corpo. Obrigada, Pai, obrigada. Nós te amamos, te adoramos, Cordeiro Santo. Te adoramos, Cordeiro Santo. Nós te adoramos, Pai. Somente a ti, Pai, o nosso coração se inclina. Somente a ti que nós nos curvamos, Pai. Obrigada, Pai, pelo nosso coração inclinado a ti. Obrigada, Pai, nós te agradecemos. Obrigada, Senhor, pelas nossas emoções, Pai, equilibradas, segundo a tua palavra. Pelas nossas emoções, Pai, pelos nossos pensamentos, Pai, em tua palavra. Obrigada, Pai, nós te amamos, Pai, te adoramos. Eu te amo, te adoro, te glorifico, Pai. Obrigada pela vitória dos meus irmãos. Obrigada pelas respostas das orações dos meus irmãos, Pai. Te agradeço, Pai, por isso feito no nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada, Pai. Nós temos o Senhor dos exércitos. Não estamos só. Não estamos só. Obrigada, Pai. Nós te amamos. Te adoramos, Cordeiro Santo, digno de ser louvado. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja ao Deus da glória. Troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa.
Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Te amamos, Jesus.